Queridos, nós estamos nessa série de exposições, pensando na figura de Jonas, pensando nesse tema, de que esse Deus que é rico em misericórdia, por aqueles que a gente menos espera, Ele se importa tanto com o indivíduo que leva a mensagem, quanto com a própria mensagem que o indivíduo leva. O Senhor não é apenas um Deus que se importa com resultados. O Senhor é um Deus que se importa com pessoas. Inclusive aqueles que Ele chama para o serviço, para a obra, para por meio destes manifestar a sua graça e a sua bondade. Deus não simplesmente nos chama à obra, como se nós fôssemos meros funcionários ou algo do tipo. O Senhor nos dá o privilégio de partilharmos da graça que recebemos e sermos instrumentos das suas mãos para abençoar outras pessoas que ainda não o conhecem. E Deus mostra ao longo de toda esta narrativa que Ele não só está salvando do lado de fora, mas Ele está salvando o profeta, salvando o mensageiro também do lado de dentro. Ele leva a salvação, a palavra da salvação, mas neste trajeto Ele está sendo salvo de si mesmo, está sendo salvo do seu próprio coração orgulhoso, do seu coração que se volta contra o evangelho que Ele diz crer. E nos nossos últimos encontros nós pensamos um pouco a respeito desse gênero literário, deste tipo de narrativa, uma narrativa que a gente poderia chamar hoje de uma sátira, que traz elementos de muito exagero. Não estou dizendo que a história não seja uma história real, estou dizendo que a história tem todos esses elementos que escancaram diante de nós os absurdos de uma fé inconsistente. Os absurdos daqueles que dizem eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus, mas que na sua vida prática vivem de forma completamente antagônica. Este é um livro que expõe estas mazelas o tempo todo. E Jonas é este por meio de quem essa mensagem fica clara. Muito mais pela sua vida e pelos seus fracassos do que necessariamente por aquilo que ele fala. Então nós entendemos que essa fuga que Jonas está tendo ou tentando é uma fuga não apenas de Deus, é uma fuga de si mesmo, é uma fuga da sua identidade, é uma fuga daquilo que ele foi feito para ser como povo de Deus. E essa fuga produz incoerência na fé. Essa fuga produz essa mácula na sua identidade, produz tempestades, não só para ele, mas para aqueles que estão ao redor. E este é o retrato de quem nós somos quando nós tentamos fugir da nossa identidade como povo de Deus. Trazemos sobre nós dificuldades, trazemos sobre os outros que nos cercam dificuldades. Vivemos uma fé que é incoerente, uma fé que é falada com a boca de uma forma, mas vivida de uma outra. Então falarmos sobre Jonas é falarmos sobre o povo de Deus, é falarmos sobre cada um de nós em algum momento da nossa vida e o quanto nós necessitamos dessa graça salvadora do Senhor, que é estendida mesmo àqueles que foram salvos. A graça salvadora do Senhor não é só para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Essa graça salvadora continua produzindo efeitos na vida dos salvos, continua nos salvando, continua nos aperfeiçoando, continua nos santificando, até chegarmos naquele dia em que seremos como Cristo é. Naquele dia seremos como Cristo é, nos diz a palavra. Mas até lá, nós estamos no processo. Até lá, nós estamos nessa autoavaliação, nessa busca em conhecer a vontade de Deus e ver o quanto dessa vontade já está de acordo e funcionando em nossas vidas e o quanto ainda nós estamos distantes dos propósitos do Senhor. Quando nós olhamos então para o texto de Jonas, enquanto eu falava sobre esse gênero literário, é interessante nós lembrarmos que lá no capítulo 1, no versículo 1, fala que a palavra do Senhor veio a Jonas, né? E essa é uma característica dos textos proféticos. Mas os textos proféticos se fundamentam muito naquilo que os profetas falam em nome do Senhor. Agora, Jonas é aquele que vive aquilo que os profetas denunciaram. Eu vou dar um spoiler para você de como você vai entender todos os profetas do Antigo Testamento. Que aqui é o resumo de toda a mensagem profética. É assim, os profetas são estes que denunciam o pecado do povo de Deus, que anunciam as consequências de uma vida que se volta contra Deus, que quer quebrar a aliança com o Senhor, o Deus que os salvou, o Deus que os tirou da escravidão. Deus levanta profetas e denuncia este pecado e aponta quais são as consequências de uma vida de insistência nessa quebra da aliança. E veja, não é como se Deus fosse um namorado possessivo. Tem algumas pessoas que olham, nossa, como Deus é ciumento e possessivo. Não é isso.
Nós precisamos entender que nós somos fracos, pequenos, nós nada somos. Nós só podemos algo com Deus. Nós só existimos com Deus. Nós só nos movemos com Deus e a partir de Deus. Quando Deus chama o seu povo a uma caminhada de parceria, de aliança, o que Deus está fazendo é emprestar de si, é dar de si. E o povo de Israel, que virava as costas contra Deus, está dizendo, não quero uma aliança contigo. O que Deus diz a eles é, se um dia vocês deixarem de caminhar comigo e caminharem sozinhos, vocês estão destruídos. E assim é conosco, queridos. Não é que Deus vai trazer sobre nós maldição ou qualquer coisa que seja, não. É que quando nós saímos debaixo dessa cobertura de Deus, da proteção de Deus, nós estamos à nossa própria sorte. Não é uma questão de que Deus está infligindo sobre nós algum tipo de coisa, como se maldição fosse um ato, desculpe a redundância, ativo de Deus jogar desgraça sobre nós. Não é isso. É o contrário. Nós estávamos por natureza debaixo deste peso de morte. Nós éramos por natureza estes que estavam mortos. Mas nesta aliança com Deus o que Ele faz é nos dar vida, é nos dar proteção, é nos dar alegria, é nos dar comida, é nos dar satisfação, é nos dar inteireza. Mas o dia que nós decidimos, como os nossos primeiros pais, tomar a vida nos nossos próprios moldes e decidir por nós mesmos o que é bom, o que é mal, o que é vida, o que não é vida, quando nós saímos debaixo deste lugar de proteção, nós estamos mortos, nós estamos destruídos. Isso que os profetas faziam, chamavam o povo a este entendimento, não quebrem a sua aliança com o Senhor, vocês só são alguma coisa por causa do Senhor, e o povo voltava suas costas contra Deus, voltava suas costas para viver a sua própria maneira. Então Deus chamava os profetas que denunciavam os pecados, que apontavam para as consequências do pecado, mas em toda a palavra profética, Deus trazia também esperança. Deus dizia ao seu povo, mas eu não quebrarei a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá, porque esta promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque, a Jacó, que viria aquilo que seria a bênção para todas as famílias da terra, isso vai acontecer. Então Deus, ao mesmo tempo que apontava o pecado por meio dos profetas, apontava as consequências do pecado por meio dos profetas, apontava também a graça de sair vivo do outro lado. Jonas é esse que encarna essa mensagem. Jonas é esse que vivencia toda essa mensagem para que ele mesmo sirva como uma história, uma parábola viva para o seu próprio povo. Nós vemos, por exemplo, a Bíblia falando muitas vezes no Antigo Testamento e comparando esse tempo de exílio como exatamente ser devorado por águas ou ser devorado até mesmo por monstros marinhos. Por exemplo, lá em Oséias, capítulo 8, o verso 1 diz assim, coloquem a trombeta na boca, falando sobre o anúncio. Ele vem como uma águia sobre o templo do Senhor, falando dos inimigos, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te conhecemos. Israel, porém, rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Olha só o que Oséias, que é contemporâneo de Jonas, está dizendo, movido pelo Espírito do Senhor. Que havia um povo, este povo que dizia ser o povo de Deus, que dizia, nós te conhecemos, nós temos um relacionamento contigo, nós sabemos quem o Senhor é. Mas Deus está dizendo, contudo, eles vivem na contramão daquilo que eles dizem crer. Já viram isso em algum outro lugar aqui nesse texto que nós estamos lendo? Jonas é esse que fala para os marinheiros, eu sirvo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Jonas é esse que vai dizer lá na frente, quando Deus perdoa os seus inimigos e salva os seus inimigos, Jonas vai dizer, eu sabia que o Senhor era um Deus compassivo e misericordioso. Mas embora ele dissesse que sabia quem era Deus, ele caminhava em oposição. Ainda em Oséias capítulo 8, mais à frente, dos versículos 8 em diante, diz assim, Israel foi devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, porque foi para a Síria,
como um jumento selvagem e errante, e Efraim se vendeu para os seus amantes. Veja, a forma como é mostrada esse tempo de exílio, de sair da terra, é como que alguém que foi devorado. Se você acha que isso é viagem da minha cabeça, tem um outro profeta, Jeremias, que vai falar sobre esse mesmo tempo, e ele vai dizer que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou para fora. Esse jogou para fora aqui no original é literalmente nos vomitou. Do que é que Jeremias está falando? De um povo que continuava voltando as suas costas contra Deus e que seria arrancado dessa terra e seria como alguém que é devorado. Assim nós vemos também nos livros poéticos. O Salmo de número 124, os versos 2 em diante diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas turbulentas nos teriam afogado. No Antigo Testamento, essa é uma figura muito comum de o quanto essa distância de Deus é o mesmo que nós sermos colocados debaixo de grandes mares, de ondas temerosas. Afinal, é assim que começa o livro do Gênesis. Deus trazendo a existência e tirando do caos, Deus trazendo ordem ao caos. Diz o texto que no princípio Deus criou o céu e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na mentalidade antiga, essa ideia de águas, e os irmãos que têm estudado conosco às quintas-feiras, nós falamos bastante sobre isso, essa ideia de águas era uma ideia de caos, de nada, de destruição. Tanto é que o ato do dilúvio é visto como uma descriação, por assim dizer. É o mundo voltando para um estado de caos. As águas falam disso. E agora o que nós vemos é um profeta que deveria ser este que leva a mensagem de salvação a outros, mas ele diz: eu conheço a Deus, mas vive de maneira contrária, e então ele se mostra como sendo este que é engolido por um animal marinho. Então, quando os israelitas leem a história de Jonas, isso é muito claro para eles. Eles se lembram dos profetas. Aquilo que foi falado pelos profetas, eles veem na própria figura de Jonas. Mas o texto que nós lemos aqui no capítulo 2, nos mostra uma oração. Jonas tem um encontro com Deus no meio desse caos. É aqui que ele percebe a graça e a misericórdia de Deus. Assim como muitos de nós só conseguem perceber a misericórdia, a graça e o evangelho quando nós estamos passando por alguns tipos de turbulência. Como seres imperfeitos, que todos nós somos, podemos dizer: eu creio no Evangelho, eu entendo o Evangelho, eu sei o quanto eu necessito do Evangelho, eu sei que eu sou um pecador e que eu preciso da graça de Deus. Eu posso dizer: eu sei que eu sou pequeno, que eu sou fraco, mas fala bem a verdade, nos dias que tudo está sob controle, nos dias que está, às vezes, até indo bem demais da conta, nós nos lembramos que nós somos pequenos, nós nos lembramos o quanto nós necessitamos de Deus. Quando Deus fala em Deuteronômio capítulo 6 ao povo, para tomar cuidado, Ele diz: cuidado, quando vocês entrarem na terra e provarem do bom e do melhor, cuidado para não se esquecer do Senhor. Mas é no momento de alguns caos, é no momento de alguns chacoalhos, de alguns abalos sísmicos da nossa vida, que nós nos lembramos do nosso tamanho e clamamos a Deus. E é lindo, estamos ainda mais perto do Senhor. Veja, no meio do caos, Deus é visto de maneira mais presente. Não que no momento do não caos, no momento da alegria, Deus esteja distante. Não é isso. A questão somos nós. Nos momentos em que nós estamos bem, podemos virar as costas e dizer: está tudo sob controle. É muito comum a gente orar dizendo: Senhor, tem misericórdia, mantém o pão sobre a minha mesa, quando a gente está desempregado,
quando a gente não sabe o que vai comer no próximo mês, quando a gente vê as contas se avolumando e olha para o salário e vê que o salário acho que não vai rolar esse mês, aí a gente corre para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia, Senhor, o Senhor é o meu provedor, Senhor, o Senhor é aquele que me dá o pão de cada dia. Aí é fácil da gente orar nesses termos. É mais difícil orarmos nesses termos quando a gente olha para a conta e o saldo da conta dá para passar o mês. É mais difícil nós corrermos para Deus e continuarmos dizendo: Senhor, pão na minha mesa, seja esse que me sustém, obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem cuida de mim. Que quando nós passamos por estes abalos, nós nos lembramos de quem nós somos. Por vezes Deus usa, inclusive, estes momentos para trazer ainda mais a sua presença sobre nós. Veja, Jonas está no fundo, literalmente, no fundo do poço, no fundo do abismo, por questões que dizem respeito à sua própria teimosia. Jonas é esse que está nessa situação por consequência dos seus próprios atos. Mas veja, nem sempre é por causa dos nossos atos que nós passamos por algumas dificuldades. Pense em Daniel. Daniel era um jovem, um menino, um adolescente, quando foi levado à Babilônia. Um jovem íntegro, reto, temente ao Senhor. Mas por causa do pecado dos seus antepassados, por causa do pecado dos seus pais, ele também estava em um lugar de caos. E por que não pensarmos também na figura de José, o Zé do Egito, que por causa da arrogância e da inveja dos seus irmãos, estava no fundo de um poço, foi vendido como escravo. Então certas crises vêm sobre nós como consequência das nossas ações, mas outras crises nós nem sabemos de onde veio. Às vezes a gente pega de rebarba a crise dos outros. Eu não tenho nada a ver com isso, mas bateu em mim. As escolhas de outros repercutem, trazem sobre nós também certos caos. Mas o que nós vemos é que Deus pode usar inclusive estas coisas. Que Deus usa inclusive as coisas que nós menos esperamos como um instrumento da nossa salvação. Instrumento de nos trazer para mais perto dele, para nos fazer entender melhor o Evangelho. E o que o Evangelho nos fala? Qual é o resumo do Evangelho? O Evangelho nos faz lembrar e tem como pressuposto nós sabemos de fato que nós somos pecadores. J.I. Packer, no seu livro Conhecendo a Deus, ele fala desses 3 pressupostos que tem que estar bem claros na mente daquele que vai entender de fato o Evangelho. Que é primeiro entender esse deserto moral no qual nós estamos. Que nós somos por natureza estes que se rebelam contra Deus. Em segundo lugar, entender que nós não temos capacidade em nós de sairmos dessa situação. Mas em terceiro lugar, entender que há um Deus bondoso e generoso que pagou um alto preço para nos tirar daquela situação. E a oração de Jonas traz todos esses elementos. A oração de Jonas é um encontro com o Evangelho que ele encontra em meio ao seu próprio caos. E a primeira coisa que nós podemos ver nesta oração é um retorno à palavra de Deus, um retorno às Escrituras. Toda essa oração de Jonas é uma grande colcha de retalhos. É um entremeado de textos dos Salmos. Existem muitos salmos que aqui estão dispostos enquanto Jonas vai falando. Tem o Salmo 120, tem o Salmo 69, o Salmo 42, o Salmo 31, o Salmo 18. Está aqui, tudo entremeado. A oração de Jonas é a repetição da palavra de Deus que ele já tinha interiorizado em seu coração. Porque no dia do caos, nada melhor do que nós voltarmos para as palavras que trazem esperança. Para voltarmos para a palavra que traz vida. No dia do caos, nada melhor do que nós nos abrigarmos na própria boca de Deus e na própria palavra de Deus. Agora entenda uma coisa. Estar exposto à verdade bíblica continuamente, como nós fazemos aqui, não significa necessariamente, não é garantia de termos uma vida piedosa. Nós podemos ouvir muito, nós podemos ler muito, mas isso não significa necessariamente viver aquilo que nós aprendemos.
Mas é necessário ouvir, é necessário aprender, é necessário entesourar, principalmente antes dos dias difíceis, para que quando vier o dia difícil, nós tenhamos de onde tirar. Nós tenhamos esse tesouro do qual nós podemos nos abrigar, nós podemos tirar deste coração embebido na palavra direcionamento. E o que Jonas faz é exatamente trazer à tona a palavra que ele já tinha internalizado em seu coração. Porque ele está exposto aqui, sim, a uma dificuldade, e muitas vezes Deus usa as dificuldades como instrumento da nossa transformação. E mais um parênteses que preciso abrir aqui, não é toda crise que produz alguma coisa boa para nós. Pessoas passam crise o tempo todo, isso não significa que saem melhores dessa crise. Muitas vezes, inclusive, repetem as mesmas crises, repetem os mesmos erros, porque não aprenderam com os primeiros erros. Mas o que nós vemos aqui não é simplesmente uma crise que transforma, mas alguém que tem um encontro com Deus durante a crise, e isso é que transforma, isso que leva para esse lugar de dependência. Então, na oração que Jonas faz, e aqui eu estou chamando esse sermão da noite de uma oração profunda, Jonas está fazendo uma oração nas profundezas, e essa oração de Jonas é uma oração profunda. E no versículo 2, o que nós vemos é Jonas dizendo: no meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do Sheol, diz uma versão, ou da sepultura, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas está nessa posição, e é nesta posição, enclausurado, fechado, que de fato ele tem este encontro com a graça de Deus. O Deus que ouve, o Deus que está presente, o Deus que está perto. É nesse momento que muitos de nós escolheria reclamar, mas Jonas escolheu clamar. Em momentos de entendermos a nossa vulnerabilidade, esse é o momento de nós clamarmos, de reconhecermos que somos pequenos e dizer: Senhor, nos salva. Senhor, altera a minha vida. Senhor, me traz para perto. E é neste lugar que nós estamos mais próximos de Deus. Jonas dá graças ao Senhor mesmo antes de sair dessa situação. Ele sabe que ele está sendo ouvido. E essa oração de Jonas reflete esse entendimento do Evangelho. Por exemplo, no versículo 3, ele fala: lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Jonas atribui o que está acontecendo, de alguma forma, a Deus. Presta bem atenção aí. Jonas diz: foi o Senhor que me lançou nas profundezas. Foram as tuas ondas que passaram sobre mim. Se nós fôssemos tentar desconstruir um pouco aqui toda a história, eu faria uma pergunta: quem lançou Jonas no mar? Aí você poderia dizer: foram os marinheiros. Mas por que Jonas foi lançado ao mar? Por causa da sua própria inconsistência, desobediência, fuga. Então, se nós formos mais estritos, nós vamos dizer que a culpa de Jonas estar no fundo do mar não é a culpa de Deus. Não põe na conta de Deus um negócio desse. Mas Jonas entende que, apesar da circunstância ter sido causada por ele mesmo, Deus não está distante e alheio ao processo que ele está vivendo. Jonas entende que este processo também é um processo que envolve Deus e que Deus o está salvando por meio deste processo. Ele diz: Senhor, eu entendo que existem consequências para as minhas atitudes. Como eu disse, o Evangelho pressupõe que nós sabemos que nós somos pecadores, que não há nada que nós possamos fazer pelo nosso próprio pecado, mas que há graça no sacrifício substitutivo. Jonas entende: Senhor, eu sei que as minhas ações expõem o meu pecado, e o meu pecado é digno de receber justiça, e a justiça que vem da parte do Senhor. Senhor, as tuas ondas passaram sobre mim, o Senhor me lançou nas profundezas. A mesma coisa aconteceu com José, lembra? Mesmo José não sendo o ator da sua crise, sendo lançado ali no fundo daquele poço, depois vendido, José
entende lá na frente, quando ele olha para os seus irmãos e ele diz aos seus irmãos: olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas foi Deus que me enviou à frente de vocês. Veja, há responsabilidade na maldade humana, mas há um Deus que trabalha, há um Deus que salva, há um Deus que age, há um Deus que cura, há um Deus que transforma, usando inclusive a nossa própria história, usando inclusive as nossas dores como instrumento dessa própria salvação. Não foi Deus que arquitetou as circunstâncias da desobediência de Jonas, foi Jonas. Mas existe um Deus amoroso que trabalha apesar e com as inconsequências deste profeta. Deus usa aquilo que nós nem imaginamos para nos salvar. Deus usa todos os meios disponíveis, todos aqueles que nós acreditamos e desacreditamos, para trazer salvação. Deus usou um profeta fujão, mal educado, para salvar um navio inteiro de marinheiros que não conheciam o Senhor. Deus usa este mesmo profeta, rebelde, com coração ruim, para salvar uma cidade inteira. Deus usa tempestade, peixe, água, para salvar um profeta que precisa mudar de coração. E eu sei que você talvez tenha aí, na sua vida, colecionado alguns momentos de crise que trouxeram crescimento. Nós ouvimos muitas histórias por aí, de pessoas que foram demitidos, por exemplo, e que aí tentam encontrar uma forma de subsistência, e encontram naquele trabalho provisório a sua vocação. Se encontraram. Eu estava ouvindo esses tempos atrás, Tim Keller falando sobre aquela escritora, a J.K. Rowling, que escreveu os livros do Harry Potter, ficou famosa, ganhou muito dinheiro, e ela foi um dia dar uma palestra, na verdade na formatura de estudantes de Harvard, e ela disse que ela começou a escrever porque ela tinha perdido o emprego e ela não sabia o que ia fazer da vida, ela tinha fracassado em algo, então como uma forma de tentar fazer alguma coisa, ela começou a escrever, e ela diz textualmente, eu cheguei na posição que eu estou, não pelos meus sucessos, mas pelos meus fracassos. Aqueles fracassos me ensinaram alguma coisa. E queridos, Deus é Senhor de toda a história. Mesmo das histórias que nós trazemos sobre nós dificuldade, ou mesmo sobre aquelas que nós carregamos dos nossos antepassados, da nossa família, do nosso histórico, Deus tem o poder de usar tudo isso como um instrumento para transformar a nossa vida e curar outros através da nossa história. Deus é bom e Ele tem esse poder. E Jonas reconhece, ele reconhece as suas circunstâncias, e ele reconhece que essas circunstâncias também têm a mão de Deus dirigindo e trazendo sobre ele as consequências dos seus erros. Então no versículo 4 em diante ele diz: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Olha o verso 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Aqui está o segundo pressuposto do Evangelho. Jonas primeiro entende, eu sei que existe justiça para aquilo que eu fiz porque eu sou um pecador. E Jonas diz, eu sei que eu não posso me livrar disso. Eu sei que eu não tenho condições. Essas correntes que me prendem à morte, elas são para sempre. Não há nada que eu possa fazer, a não ser que Deus faça em meu favor. Eu sou incapaz, eu sou impotente espiritualmente de sair dessa situação. Mas há um Deus que é bom, que traz a nossa vida da morte para a vida, que nos tira da sepultura. E Jonas diz, quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Eu ouvi certa vez uma expressão para momentos como esse, de que Deus, por vezes, age com uma severa misericórdia. Uma severa misericórdia. Quando eu vi isso a primeira vez, eu me lembrei
de um dia que eu estava saindo de casa. Tenho 3 filhos, você sabe muito bem. E o terceiro, o mais pequenininho, ele é bem genioso. Bem genioso. Você fala para ele, não faz tal coisa, aí ele faz. Bem genioso. E eu ia sair, eu gosto às vezes de levar ele para os lugares que eu vou sair. Aí eu abri o portão de casa, segurei a mãozinha dele, fui até lá no carro que estava estacionado na frente. Abri a porta e vi que a cadeirinha que ele fica no carro estava toda bagunçada. Aí falei assim, fica aqui que o papai vai arrumar a cadeirinha para te colocar sentado para a gente passear. E ok, ele está aqui e eu mexendo e eu com um olho no peixe e outro no gato. De repente eu vejo que ele está indo para a rua. Eu falei, Henrique, volta aqui. É perigoso a rua, fica aqui do lado do papai. E ele veio. E estou lá mexendo de novo. Daqui a pouco ele vai mais um pouquinho. Fala, Henrique, fica perto do papai, é perigoso ir para a rua. E ele estava aqui do meu lado, e eu mexendo. E eu vi ele ameaçar de correr. Na hora que ele ameaçou de correr, eu já me preparei. Na hora que ele saiu correndo, eu peguei ele no meio da rua, pelos 2 braços, levantei, coloquei dentro do carro e falei, agora você vai ficar sentado aqui. Porque você pode se machucar nessa rua. E ele, por quê? O Henrique está nessa, tá? Qualquer coisa que fala, por quê? E chora, e chora. Eu tenho certeza de que se eu pudesse olhar por dentro dos olhinhos dele, o que eu veria era uma criança dizendo, por que você não me ama? Por que você não me deixa livre? Por que eu não posso fazer as coisas que eu quero? As coisas que eu gosto? Talvez alguns pais que têm filhos maiores já ouviram em algum tempo os filhos dizendo, eu te odeio, por alguma atitude tomada contra a vontade daquele rebelde. Mas a minha graça severa não foi porque eu queria acabar com a alegria dele. O que me motivou não foi ira, não foi ódio, não foi punição. O que me motivou foi amor, foi preservação. Ainda que ele não entenda, aquilo era para o bem dele. E às vezes nós nos esquecemos que nós temos um bom Pai. E que para nos salvar, por vezes derrama sobre nós uma severa misericórdia. Com coisas que nós só aprendemos através daquela severa misericórdia. Com coisas que as palavras não diriam, que as situações confortáveis não diriam, mas que somente aquela severa misericórdia nos colocaria de joelho e em dependência para dizer, eu sei que tu tens o melhor para mim. Nem sempre nós entendemos isso. E às vezes não entendemos como Deus age e faz as coisas e podemos por um momento ter essa atitude infantil de dizer, o Senhor não me ama. O Senhor não tem o melhor plano sobre mim. Eu sei o que é bom para mim. E alguns chegam a dizer, eu odeio o Senhor. Mas o Deus que é bom, age usando todos os instrumentos possíveis e impossíveis para salvar-nos da obstinação do nosso próprio coração. E aqui o que vemos é Jonas reconhecendo isso. Ele diz, quando a minha vida já desfalecia, no verso 7, eu me lembrei do Senhor. Foi nesse momento. Não enquanto ele achava que estava livre, com cabelos ao vento, rumando para Tarsis. Quando ele achava que ele estava livre, fazendo a sua vontade, ali ele estava distante. Mas quando ele estava nesse lugar de dependência, ali ele estava próximo do Senhor. E ele então aponta ainda nessa sequência de versículos, no versículo 4 e no versículo 7, ele diz, olharei para o teu santo templo. E lá no último versículo ele diz, a minha oração subiu até o teu santo templo. Gente, aqui está o terceiro pressuposto do Evangelho. O primeiro é entender, eu sou um pecador. O segundo é entender, não há nada que eu possa fazer para que este pecado seja resolvido por mim mesmo. E o terceiro é que existe um sacrifício substitutivo que nos liga com o Senhor. Quando Jonas está nessa posição, para onde ele olha para o templo. O que o templo significava para o israelita? O templo era o lugar
da habitação de Deus. O templo era o lugar onde a aliança que Deus havia feito com este povo que ele construiu, este povo que ele formou e esse povo que ele resgatou e deu a eles promessas, deu a eles uma terra. É este templo que marca esta aliança. E este templo foi dado porque Deus disse: terei com vocês uma aliança, mas eu sou Deus santo, eu sou Deus puro, e o pecado não pode permanecer diante de mim. E vocês continuam pecadores. Mas para resolver isso, existe aqui uma arca, a tal da Arca da Aliança, que tinha dentro dela as tábuas da lei, a lei que expõe o pecado, a lei que denuncia a imperfeição, a lei que mostra o quanto nós somos inimigos de Deus. Mas essa caixa tinha uma tampa com 2 querubins em cima. E essa tampa era chamada de propiciatório. Propiciatório. E uma vez por ano, o sumo sacerdote trazia uma oferta, imolava um cordeiro puro, sem mancha. E o sangue daquele cordeiro era lançado, aspergido sobre a tampa do propiciatório, o que era chamado de a propiciação. E essa propiciação estava simbolizando que aquele sangue fazia com que os pecados do povo não fossem o motivo pelo qual Deus os destruiria, mas aqueles pecados estavam perdoados por causa do sacrifício substitutivo daquele cordeiro sem mancha. Quando Jonas pensa no templo, ele pensa que ele tem acesso a Deus, mas acesso por meio do sacrifício substitutivo. Jonas está olhando para a cruz. Jonas está orando e olhando para o lugar onde Deus se manifesta e onde a graça se manifesta, onde o evangelho de então apontava para o evangelho de Cristo. Nós somos pecadores. Não há nada que nós podemos fazer para sairmos dessa situação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É pelo sangue da substituição, é pelo sangue aspergido, é pela propiciação que nós temos livre acesso a essa graça de Deus. E Jonas lembrou disso quando estava numa posição de profunda vulnerabilidade. E Jonas então olha novamente para o templo, como quem diz: não importa o que aconteça, eu sei a quem eu pertenço. Não importa o que aconteça, eu sei que a minha união com o Senhor não está baseada nas minhas circunstâncias e nem mesmo na minha capacidade de ser obediente. Eu pertenço a Deus por causa do sacrifício substitutivo. Jonas nos mostra o Evangelho. No verso 8 e 9, nós vemos um Jonas que agora faz compromisso com o Senhor. Diz o texto: aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, esse é um compromisso de Jonas, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. E aqui está o resumo da Escritura. Toda a Bíblia pode ser resumida nessa frase: a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Jonas sabe, a salvação vem do Senhor. O que nós vemos no verso 10 é que então o Senhor dá ordens ao peixe e Jonas é deixado de Uber na praia. Jonas é vomitado na praia. Mais uma vez, o que vemos é a soberania de Deus, a mão de Deus que ordena todas as coisas e todas as coisas obedecem, agindo para salvar o profeta teimoso. Entenda, Jonas ainda precisa de uma caminhada, você já leu o texto e sabe muito bem disso. Mas há um Deus que socorre, mesmo aqueles que imperfeitamente se arrependem. Há um Deus que nos restaura, mesmo quando o nosso arrependimento é imperfeito. E sabe por quê? Porque esse é o único tipo de arrependimento que existe.
Só imperfeito. Porque só existe gente imperfeita. E eu sei que você já experimentou isso na sua vida. De trazer o seu arrependimento diante do Senhor. Mas talvez enfrentar as mesmas situações outra e outra vez. E ter que se arrepender outra e outra vez. Mas entenda, há um Deus que restaura. Há um Deus que perdoa. Há um Deus que cura. Há um Deus que transforma. Mesmo aqueles que são imperfeitos em seus arrependimentos. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. E Jonas recebe dessa graça de Deus, mesmo o Jonas sendo esse que amou mais a sua reputação, amou mais o seu patriotismo, do que fazer a vontade de Deus. Ele reconhece que tudo isso foi uma estupidez. Ele reconhece. Ele ainda não está pronto para abrir mão disso. Ainda há um processo a se desenrolar. Mas ele diz, Senhor, eu sei que a salvação vem de Ti. Eu sei que o Senhor faz o que faz e como quer, porque a salvação vem de Ti. Jonas está aprendendo e Deus dá uma segunda chance para Jonas. Queridos, para nós encerrarmos, aquilo que a crise desperta em nós deveria ser, na verdade, o padrão para a nossa vida antes da crise. Esse senso de pertencimento, esse senso de pequenez, esse senso de necessidade, esse deveria ser o nosso padrão. É assim que a gente deveria se mover o tempo todo, sabendo do quanto nós necessitamos de Deus e da sua graça. Mas infelizmente o nosso coração por vezes se esquece disso, principalmente nos nossos bons sucessos, principalmente no dia a dia da vida, quando estamos construindo as nossas coisas, quando estamos organizando o nosso futuro, a nossa maneira, fazendo os nossos planos. É possível que venhamos a nos esquecer do quanto nós precisamos de Deus. E por vezes nos colocamos em situações achando que sabemos de fato o que é bom para nós. E essas situações se mostram como grandes erros. Por vezes, os erros de outros recaem sobre nós. E nós precisamos, mais uma vez, da misericórdia de Deus. Por vezes, nós olhamos para a nossa história. E a nossa história suscita sobre nós dores, traumas, dificuldades. Talvez de perguntar, Senhor, por que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse lá atrás? Por que o Senhor deixou que aquilo acontecesse? Por que o Senhor não fez nada? E veja de novo, as nossas circunstâncias são arquitetadas por nós, pelos outros, por esse mundo que cai, pelos inimigos das nossas almas. Mas há um Deus que tem o poder de usar absolutamente todas as coisas, inclusive a nossa história, como um instrumento para trazer cura para nós e bênção para a vida de outras pessoas. Muitas vezes nós não entendemos os comos e nem os porquês. Mas se nós entendemos que servimos a um Deus que é bom, um Deus que tem conosco uma aliança, e que essa aliança está baseada no sacrifício substitutivo, nós podemos confiar que absolutamente todas as coisas, de alguma forma, vão se encaixar nesse grande quebra-cabeça que traz glória para Ele e crescimento para nós. Portanto, dependência tinha que ser o modo padrão da nossa vida. Mas Deus é tão bom, tão amoroso, que às vezes permite que outras coisas abalem as nossas estruturas, para nos trazer de volta a esse lugar de reconhecimento, gratidão e dependência. Choques de realidade às vezes são o único instrumento, ou o único meio de salvação que pode nos despertar da letargia de morte. Às vezes esse é o último recurso. Sabe, quando alguém pega nos ombros e chacoalha e diz, acorda! Já falou com amor, já tentou ajudar de um jeito, de outro. E às vezes é necessário de uma severa misericórdia. Às vezes são esses choques de realidade que são necessários para a nossa transformação. Mas há um Deus acima de toda crise, que tem o poder de nos redimir da crise e de nos redimir através da crise. Por isso, como Jonas, nós podemos olhar para o templo de Deus, ou melhor, podemos olhar para a cruz de Cristo. Podemos olhar para o Deus que nos fez povo, o Deus que nos libertou da morte e da escravidão, o Deus que nos deu acesso gratuito e imerecido ao seu reino e podemos ser o seu povo, que pagou o mais alto preço
para que aquilo fosse possível, Ele enviou seu próprio Filho, para que por meio dele e pelo seu sacrifício, nós tivéssemos livre acesso a essa graça. Nós que continuamos imperfeitos, nós que continuamos com arrependimentos imperfeitos, temos acesso completo, não acesso imperfeito, temos um acesso completo ao trono da graça. Temos a atenção completa do Pai da graça. Temos o amor completo do Deus que emana graça sobre nós, sobre os seus filhos, sobre o seu povo. Deixe que essa gratidão e esse deslumbramento com a graça te constranja à obediência, te constranja a essa identidade, te constranja a essa missão de levar o Evangelho a outras pessoas. E por último, deixe que o poder de Deus use a sua história e talvez a sua dor para reconstruir a sua identidade, para reconstruir o seu senso de perfeição somente ligado àquele que é perfeito, para a glória do nome dele. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.